Olá pessoal, eu sou a psicóloga Andréa Marinho e o nosso tema de hoje é timidez. Então, se você é aquele tipo de pessoa que você se nomeia como tímido, esse vídeo é para você. Você é o tipo de pessoa que no contato com o outro você acaba se isolando muitas vezes, ficando tenso, muito nervoso, constrangido na hora de falar no meio dessas pessoas, na hora de fazer novas amizades, senta um pouco mais isolado. Então você chegou na escola, na faculdade e você está com dificuldade de fazer amizade, não porque você não quer, né? Você gosta de ter amigos, mas você se sente constrangido de se aproximar dessas pessoas. E quando alguém se aproxima de você, você responde o básico e já se fecha. Então isso vai criando mesmo dificuldade no nosso relacionamento interpessoal. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas aqui de coisas que a gente pode fazer para enfrentar a timidez. Só lembrando que a timidez, ela é comum a todos. Todos nós temos algum nível de timidez. Por que nós temos? Imagina uma pessoa que não tem timidez nenhuma. A timidez é como se fosse um termômetro para o nosso comportamento, para a nossa socialização. Então imagina aquela pessoa, por exemplo, que fala absurdamente qualquer coisa, sai ofendendo as outras pessoas. Então o nível de timidez dessa pessoa é muito baixo. É aquele famoso sem noção que a gente costuma falar. Então, para que a pessoa consiga se relacionar socialmente, é necessário que ela tenha algum nível de timidez, ou seja, que ela não seja uma pessoa sem noção. Então vamos lá, tem algumas coisas que nós podemos fazer para amenizar, né, e para nos desenvolver, digamos assim. Você vai amenizar esse constrangimento, né, essa inadequação diante de algumas situações, e você vai se desenvolver, vai aos poucos perdendo a sua timidez. Eu, por exemplo, eu falo para as pessoas que eu conheço hoje em dia que eu sempre fui muito tímida e eu ainda sou uma pessoa tímida. Algumas pessoas brincam e falam, não acredito, mas é verdade. É verdade porque eu me sinto constrangida, né, de fato, diante de algumas situações. Hoje, para me socializar, eu já avancei bastante, mas isso foi algo que foi sendo trabalhado, foi um progresso. Então, a nossa primeira dica é: estabeleça metas, né? Metas que sejam gradativas. Não adianta você chegar a estabelecer uma meta de que, um exemplo, no trabalho da faculdade, deixe que eu que vou apresentar esse trabalho sozinho. Então, assim, é uma exposição muito grande. É natural que a pessoa tenha um nível de ansiedade maior do que o normal diante de uma situação dessa. Então, o que seria, por exemplo, vai depender do seu nível de timidez. É importante que você analise, né? Eu sugiro, por exemplo, eu sempre falo que anotar traz muitos resultados, né? Quando a gente deixa guardadinho aqui na nossa mente, nem sempre a gente tem um olhar do todo, né? Então anota, por exemplo, quais são as situações que deixam você constrangido, né? Que fazem com que você se sinta tímido. Eu, por exemplo, voltando aí na minha infância, uma situação que me deixava constrangida é porque eu era meio que, me chamavam de mulher macho, mas eu era meio que um menininho, né? Eu cresci aí meio a muitos primos. Então, por exemplo, quando eu usava meu cabelo dividido no meio, não usava nenhuma maquiagem, não tinha nenhum traço feminino. E aí, conforme fui crescendo, entrando aí na adolescência, eu comecei a querer me cuidar. Eu vi as outras meninas, eu comecei a querer usar um brinco, passar um batom, mudar o cabelo, penteado, de lado. E eu lembro que eu fiquei extremamente constrangida quando eu comecei a receber elogios. Nossa, você mudou o cabelo, nossa, você tá de batom. E aquilo me matava de vergonha. Eu queria achar um buraco e enfiar a cabeça ali. Então, depois do primeiro elogio, eu tirei o batom, né? O cabelo eu ficava super constrangida. Eu mantive, mas eu ficava super constrangida de me expor. Mas, aos pouquinhos, eu fui me expondo. E hoje, por exemplo, eu sou muito bem resolvida nisso. Se precisar usar um batom, uma maquiagem. É que eu não gosto muito de maquiagem pesada, essas coisas, só mais para festa, mas eu não tenho o hábito de utilizar. Porém, não me sinto constrangida se eu decidir utilizar.
Então você vê como que a gente vai se desenvolvendo. Uma outra situação minha, por exemplo, é que eu tinha muita vergonha, isso daí já era na infância, chegando também na adolescência, de cumprimentar a minha avó. Então minha avó chegava de visita em casa e eu lembro que meu irmão ia falar, minha irmã ia falar e eu tinha muita vergonha, né? Isso, ou seja, olha o tamanho do sofrimento. Eu queria ir falar com a minha avó, só que eu não conseguia. Eu ficava igual o bicho do mato. Eu lembro que minha avó às vezes brincava e falava, ela não gosta de mim. E não era, né? Por dentro eu estava sofrendo. Então, analisa o seu nível de timidez, né? Coloca tudo no papel para que você consiga ter noção em que circunstâncias você é tímido e, a partir disso, comece a traçar pequenas metas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas, tá? Então eu vou fazer uma pergunta para uma colega de classe, né? Eu vou fazer uma pergunta para alguém no trabalho, eu saio na rua, eu sequer consigo olhar para as outras pessoas, a minha postura, eu olho para baixo o tempo todo. Então a minha meta vai ser, eu vou tentar olhar nos olhos de 3 pessoas hoje que passarem por mim. Então, eu não consigo, por exemplo, ir na padaria. Eu tenho tanta vergonha que eu não consigo ir na padaria comprar um pão. Então, a minha meta vai ser, vou na padaria comprar pão. Então, estabeleça pequenas metas até que você consiga metas maiores. Que é, por exemplo, falar em público, fazer uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essa é a nossa primeira dica. Segunda dica é treine. Mas treine bastante, treine na frente do espelho, né? Quando você está treinando na frente do espelho, o que o seu cérebro entende é que ali há uma outra pessoa, ou seja, há um nível de exposição. Eu estou falando olhando nos olhos de uma outra pessoa. E o que é muito legal disso é que você treinando no espelho não tem problema, porque ninguém está vendo e você pode errar quantas vezes forem necessárias. Então, preciso ir na padaria, um exemplo, né? Comprar o pão. Então, eu vou treinar como que eu vou falar na padaria. Ou eu vou, minha primeira meta é falar com a menina que senta lá do meu lado, na faculdade. Então, como que eu vou falar com ela? O que eu acho que eu posso falar? Ou eu já estou num nível maior, que é fazer, por exemplo, uma pergunta em classe, né, para o professor. Que tipo de pergunta eu poderia fazer? Como seria? Então, treine bastante no espelho. Isso realmente vai preparar você para as situações que vão aparecer aí no seu dia a dia, ok? Terceira dica de hoje é cuidado com seus pensamentos. Não ache que todas as pessoas estão te olhando, que todas as pessoas estão lhe observando. Um pensamento muito comum do tímido é esse. Se eu saio na rua e parece que está todo mundo me olhando. Se eu colocar essa roupa, vai todo mundo ficar me olhando. Então você acaba se criticando muito, né? Achando que as pessoas, você é muito duro com você. E você acha que todas as pessoas serão duras com você. A nossa vida, ela é tão corrida, então as pessoas, cada pessoa está ali, né, vai passar por você e está com a cabeça, na maioria das vezes, muito longe. Faça um exercício você mesmo, né? Imagina, você está no banho, você está fazendo o quê? Você está prestando atenção no seu banho? Estou passando sabonete, estou passando shampoo, meu cabelo está ficando limpo. Não, você já está pensando em várias outras coisas, né? Como vai ser lá no trabalho, como vai ser lá na faculdade, nossa, hoje preciso pagar aquela conta, enfim. As pessoas não estão prestando atenção em você, pode ter certeza disso. Uma ou outra pessoa pode, em determinado momento, dar uma olhada para você e pensar alguma coisa, às vezes até olhar e nem pensar. Então, assim, cuidado com seus pensamentos. Eu vou produzir um outro vídeo que é ensinando como que a gente analisa, né, os nossos pensamentos. Vai ser um dos meus próximos vídeos. E aí, assista para você treinar como você faz uma análise de pensamento para ver se esse pensamento é verdadeiro ou não, como que eu contesto esse pensamento, tá? Mas desde já tenha isso em mente. Analise o pensamento, ok? Então, a nossa próxima dica de hoje é busque apoio de algum familiar, né? Busque ali uma pessoa mais próxima. Então você tem um irmão, tem a mãe, aquela pessoa que você tem menos vergonha de falar, e aí já conversa com essa pessoa. Olha, a minha timidez, ela tem me incomodado, então a partir de hoje eu vou tentar, né, eu vou me esforçar para começar a fazer algumas mudanças, e eu queria a sua ajuda, eu queria o seu apoio, né? Se você puder conversar com meu pai, com meu irmão, para que eles não fiquem fazendo o tempo todo brincadeiras quando perceberem alguma mudança minha, porque isso, na verdade, ao invés de me estimular, acaba me constrangendo um pouco mais. Mas veja bem, você não pode se privar totalmente dos elogios e das opiniões alheias.
Então, o que você pode fazer? Você se valorize. Então, todos os dias, você pode fazer o diário de gratidão, mas um diário no sentido de um diário de registro de progresso. Então, todos os dias eu vou registrar o que eu tive de progresso hoje. Nossa, hoje eu virei e cumprimentei, dei bom dia para minha colega de classe, né? Hoje eu fui lá na padaria e consegui comprar o pão. Então, faça o registro de todos os seus progressos, de todos os seus avanços, ok? A nossa próxima dica de hoje é: aprenda com seus erros. Então, é impossível que você não ache que em determinado momento que você não errou. Então, de vez em quando você vai errar. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui em São Paulo, né, o carioca ele tem o hábito de brincar muito, enfim. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu já tinha desenvolvido esse ponto de tentar quebrar o gelo, fazendo alguma piada, alguma brincadeira. E em alguns momentos eu entrei pelo cano. Não foi legal, não foi agradável. A pessoa não reagiu bem, me olhou estranho, não sorriu. E aí eu fui aprendendo como que era o paulistano, como que eu deveria me relacionar, que eu deveria me conter um pouquinho mais para não me tornar aquela pessoa não tímida, né? Que é imprópria em algumas situações. Então, aprenda com seus erros, tudo bem errar. Então você vai pensar o seguinte: tá, eu errei, não foi legal aquilo que eu fiz, não teve um resultado legal, então como que eu poderia ter feito? Como que eu posso fazer? Como que eu aconselharia uma outra pessoa a se comportar nessa situação? Como que eu esperava que outra pessoa se comportasse nessa situação? Então inverta os papéis, coloque no lugar do outro e aí você vai ter uma noção de como que você pode se arriscar da próxima vez. E se errar, faz de novo. Né? A gente tem a possibilidade de fazer de novo, aí, de inovar todos os dias. A última dica que eu deixo para você, para que o vídeo ele não se estenda mais, eu vou produzir outros vídeos aí a respeito desse conteúdo, mas a última dica que eu deixo é pratique, mas pratique mesmo. Começa lá da primeira parte estabelecendo metas e pratique todos os dias, ok? Bom, eu vou deixar um link, existem vários testes aí na internet a respeito de timidez. Então, se você jogar no Google como que teste para avaliar timidez, teste de timidez, você vai ver que tem vários testes. Eu vou, para facilitar, eu vou deixar um link de algum dos testes que eu encontrei na internet para que você acesse. Mas é aquilo que eu costumo dizer: todo tímido sabe que é tímido. Então, independente do teste, se está te causando algum sofrimento, alguma angústia, então é importante que você cuide disso, que você olhe para isso, porque a pessoa muito tímida, isso pode levar a ela, pode levá-la a um distanciamento da sociedade, né? Então pode levar a um agravamento da situação, de uma situação que é normal, mas se não for olhada e for tomando uma proporção muito grande, pode levar ela até mesmo a uma fobia social, por exemplo. Ok, pessoal? Bom, então cuide-se, pratique, pratique, pratique. Se você gostou do vídeo, eu vou te pedir para curtir. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você conhece alguém que você acha que esse conteúdo vai ser útil, compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que tem muita gente aí precisando e eu acho que realmente vai ajudar, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.